E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos com a doutora Jane. Ela vai falar um pouquinho aqui sobre a aprovação dela e as coisas que ela fez para poder aprovar no Revalida. Vamos embora. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Me conta. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, quantas vezes você fez o Revalida, como é que foi a sua história com o Revalida? Bom, eu terminei o curso no finalzinho de 2018, né? Eu fiz na Bolívia. E em 2019 eu retornei ao Brasil, né? Aí começou a saga Revalida, né? Sem noção de nada, sem saber como era que funcionava a prova. Já tinha um tempinho, né, que tinha tido a prova. E aí eu imprimi umas provas. E aí fui responder essas provas e não sabia nada, não entendia nada e fiquei bastante preocupada, né? Porque, tipo assim, o curso que a gente tinha feito, e pegou a prova e não sabia nada, não entendia nada. E aí foi quando eu decidi comprar um curso, né? Para me ajudar na prova. E aí fui pesquisando tal, e achei um curso Excel, né? Extensivo. E falei, não, agora eu vou passar, né? Meio mundo de livro, um curso longo, eu falei, agora eu passo. E aí fui, comprei, toda empolgada, foi chegando os livros em casa, e aí eu comecei a estudar por esse curso. Isso em 2019 ainda, né? No finalzinho de 2019, no meio, assim, mais ou menos. E as aulas muito longas, muito longa. E aí meu método ainda era resumos. Era na base de resumo, não fazia questão, né? E as aulas eram tão longas que eu ficava o dia inteiro fazendo resumo. Era incrível, assim, impressionante, era muito resumo mesmo. E eu não conseguia nem revisar os resumos e nem resolver questões, né? Aí pronto, eu resolvi fazer um cronograma voltado para esse curso, né? Comecei, eu falei, não, agora eu vou, entre resumo, dias de dar uma olhada nos resumos e resolver questões. E assim eu fiz, mas quando eu ia resolver as questões, mesmo assim, não estava funcionando. Não sabia nada, tipo assim, tudo que eu estava vendo no curso não funcionava quando eu ia resolver as questões. E fui ficando muito preocupada com isso. E aí, pronto, mesmo assim, continuei, acumulando resumo, acumulando, acumulando. E aí foi quando eu conheci o seu YouTube, né? Foi apresentado pela minha irmã, na época eu não tinha Instagram, e minha irmã foi e falou, olha, tem um Rafael, o nome dele, ele foi formado, ele é médico revalidando também, formou na Argentina e tal, e o conteúdo dele é só para revalida. Aí eu entrei. Aí foi quando eu conheci, né? Aí era aquelas aulas suas, logo no início, umas aulas que você dava e no final tinha resolvendo questões. Aí eu comecei comparando a sua aula com os resumos que eu tinha. E fui vendo que os meus resumos eram muito grandes e, tipo assim, nada. Fisiopatologia, coisas nada a ver, que não cobrava. E eu fui abrindo meus olhos, né? Que ali era residência, era um curso voltado para residência que eles vendiam como revalide. Na verdade, não era, né? Aí pronto, aí depois eu comecei a acompanhar suas lives, que tinha ao meio-dia e às 17 horas, se eu não me engano. Pronto, Rafael, ali foi o divisor de águas para mim. Ali foi perfeito aquelas lives. Até hoje, assim, o que eu mais me impressiono são aquelas lives. E eu me sentia, assim, muito num grupo de estudo, né? Todo mundo ali debatendo, você debatendo aquela questão. E o seu raciocínio que você tinha nas questões, os macetes que você tinha nas questões, me fazia até formular o meu próprio raciocínio também, coisa que eu não tinha. Eu pegava uma questão e eu não conseguia raciocinar, não conseguia ter aquele macete, não conseguia ter aquela crítica daquela questão. E quando eu comecei a acompanhar aquelas lives, eu mudei totalmente. Aí eu mudei meu método de estudo também. Deixei para lá o outro curso, né? Já tinha muito resumo, então eu deixei para lá e comecei só a resolver questões. Resolvi questões e acompanhando suas lives. Acompanhava suas lives todos os dias. Entendi. Meio-dia e eu 17. Aí você fez a prova em 2020, então. Em 2020 você fez a prova. E Pronto. como foi? Pronto. Aí eu comprei o seu curso também. Era suas lives e o Tips, né? Teórico. Aí eu comprei. Aí comecei a seguir também. Foi a primeira vez que eu consegui, que deu certo mesmo o cronograma. Ainda tem isso, porque o curso já dispõe desse cronograma, tudo direitinho, né? Os dias do simulado. E eu não conseguia. Eu fazia inúmeros cronogramas, colava na parede e nunca funcionava. Começava bem, depois furava um dia. E com o curso me ajudou muito. Aí eram as lives e o curso. Sendo que no sábado, quando era para resolver o simulado, eu não resolvia contabilizando a hora. Fazia 50 questões, depois 50 e assim ia.
Aí fiz a prova 2020. Tava me sentindo muito preparada. Falei, não, vou passar. Tava muito preparada. Fiz e o que me complicou foi o tempo. Me complicou muito. Não deu tempo de fazer todas as questões. E mesmo assim, eu perdi por um ponto. Ficou faltando um ponto. E meu esposo, na época, ele trabalhava e eu passava todo o seu conteúdo para ele e ele foi aprovado. Assim, com pouco tempo, todo o conteúdo que eu via, que ele não tinha tempo, eu passava para ele e ele foi aprovado, né? E eu não consegui por causa do tempo. Entendi. Isso em 2020. Pronto. Aí, em 2021, eu continuei com o seu curso e falei, não, vou comprar outro curso também. Já tinha visto o seu todo e comprei outro curso. Sendo que esse outro, eu não conseguia dar conta, 2 cursos. Aí eu deixei de lado e vi que o seu realmente era o melhor. Aí eu continuei com o seu e comecei a fazer o simulado. Era questões em cima de questões. Pouco eu pegava, assim, um tema, era mais questões, e contabilizava 4 horas e meia para resolver a prova. Entendi. Aí eu resolvi todas as provas e em 2021 eu fiz, aí foi aprovada. Entendi. Ou seja, agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Se você... Vamos analisar as coisas que você fez em 2020 e em 2021 para a gente poder entender como foi o seu desenvolvimento. Na sua opinião, o que você fez de diferente em 2021 que você não tinha feito em 2020? Faltou um ponto, mas esse negócio de faltou um ponto é muito... Assim, as pessoas dizem assim, só faltou um ponto, 2 pontos, mas na verdade é a preparação. Porque a gente perde pelo que a gente sabe. A gente nunca erra o que a gente não sabe. Porque na prova do Revalida, o que a gente não sabe não tem nem chance. Mas a gente erra aquelas questões, a gente desaprova nas questões que a gente sabe. Um pontinho ali você sabia, mas alguma coisa aconteceu. Então eu digo que é falta de preparação. Porque quando a gente está com a preparação adequada, sobra ponto. Então me diga, o que foi que você fez em 2020, que você mudou em 2021, que te fez aprovar? Pronto, resolução de questões, com tempo. Eu resolvia muitas questões, mas eu não colocava tempo. Tipo assim, era aquele raciocínio lento, olhava, analisava a questão, e lá não é assim, né? Tipo assim, não é. Eu aprendi muito aos macetes com você, mas mesmo assim eu demorava muito raciocinando em cima de uma questão. Entendi. Aí foi o que eu comecei a treinar, foi isso, foi simulado. Entendi. Ou seja, simples, né? É um esquema, não é conhecimento, é um esquema. Se você não está preparado para o dia da prova, você não é difícil aprovar, porque as questões são feitas para você demorar muito tempo. Você já tem que estar acostumado a ler rápido, a encontrar os pontos chaves aí em cima. Tudo isso é muito importante em quem aprova no Revalida. Eu acho que hoje em dia eu estou focando muito mais no método em si do que nos temas. E eu vejo ainda pessoas. Quando eu vejo alguém perguntar assim no grupo, eu já vi várias vezes ali. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu vou vendo, né? Galera, quais são os temas que vocês acham que vão cair na discursiva? Ou então, galera, que vai cair na prova prática? O que eu quero, o meu aluno, a ideia que eu quero que ele tenha é assim, independente do tema, você consegue desenrolar. Independente do tema, você consegue desenrolar. É verdade. Na discursiva e na prática é muito parecido. Só que quando a gente começou lá em 2019, 2020, não tinha muito essa noção. Então, eu ainda baseava o meu estudo em temas. Mas eu acho que isso é inútil. Porque a prova, veja, se o cara... A maioria dos temas a gente já sabe. A gente acha que não sabe, mas a gente sabe. Aí, quando chega lá, o problema é que eu não sei fazer a questão rápido, que eu não sei administrar o tempo, que eu fico nervoso. Esses são os problemas. A maioria das pessoas não aprova por causa disso. Então, se a pessoa entende a estratégia adequada, se prepara de forma adequada, o cara vai lá e tem um ótimo desempenho na prova. Porque a prova é só o esquema. Você sabe. A pessoa não confia no próprio desempenho, né? Isso é terrível. Verdade. Antes das suas lives, eu tinha muito isso, né? Tipo assim, tinha um conhecimento ali, não de tudo, né? Lógico, mas para resolver a questão, os macetes a gente não tem. Tipo, tinha uma questão muito grande, você lê toda aquela questão e depois olha as respostas. E nas suas lives você dá vários macetes de resolver uma questão muito grande sem perder tanto tempo. Como foi que você pensou em fazer isso, em marcar o tempo? Quem foi? Você pensou sozinha? Alguém lhe deu essa dica? Como foi? Não, eu tenho muito apoio do meu esposo. Aí, na verdade, ele já tinha passado, né, por essa prova, foi aprovado, e ele fazia tudo isso, todo esse simulado. Entendi. Para eu entrar na sala, para não sair tudo,
Perfeito, bem parecido com a prova lá, com a realidade, né? O que você esquematiza para fazer, né? Aí, Isso. beleza, aí você aprovou. Agora vai Ah, para a prova prática. Mas antes de a gente falar sobre a sua prova prática, que dicas você daria para as pessoas que estão estudando para a prova teórica? Coisas que você acha que são importantes. Você falou aí das questões, estudo com as questões, maravilha. Tem mais alguma outra dica que você daria? Assim, uma dica que eu dou, um curso, agora um curso voltado realmente para o Revalida, né? Não esses cursos que vendem como Revalida e Residência, porque não otimiza o tempo de estudo, a gente perde muito tempo, né? Resolver questões e ter foco também. Ter um cronograma e ter foco todos os dias, tem que seguir, tem que estudar, tem que sentar e estudar. Não adianta fazer como eu fiz também. Na primeira vez começava, não terminava, 50 questões, não fazia. Então, isso, um curso. E assim, a maioria não tem condições, eu sei muito bem disso, né? Às vezes a gente não tem condição de adquirir um curso, mas tem suas lives, tem as coisas gratuitas, né? Que, que é muito importante. Já, São valiosas para a aprovação. já ajuda Já questões. ajuda demais, demais. E aquele negócio, a pessoa que não tem condições, não tem dinheiro, ela tem que dar um jeito. Então ela vai É verdade. catando aqui, catando ali. Agora, eu acho que o mais importante de tudo, porque assim, ó, eu acho que não tem desculpa para a pessoa dizer assim, ó, não sei, eu não sei sobre tal tema. Isso não pode ser uma desculpa, porque qualquer coisa que você digitar no Google aqui, você encontra o tema. Então, conhecimento em si é muito simples, todo mundo tem acesso a conhecimento. Agora o cara não vai ter o curso, mas o conhecimento ele tem. Então, buscando aqui, eu quero saber sobre, sei lá, câncer de pâncreas. Você coloca câncer de pâncreas, vai sair um livro, vai sair uma referência, vai sair um monte de coisa, vídeo no YouTube. Mas o mais importante de tudo é entender o passo a passo de como é a preparação. Isso é que é o mais importante. Porque é isso que faz o cara aprovar ou não aprovar, como você falou. Você tinha o conhecimento, você já tinha estudado muitas coisas, mas você estudou num foco diferente do que a prova pedia. E aí por isso que você não Estudando errado, conseguiu. verdade. Então, Estudei muito errado por muito tempo. isso é o mais importante, estudar com foco correto, né, nas coisas que são importantes. Isso. Então, é para isso que tem que servir um curso, né? O curso não tem que servir para lhe ensinar medicina de novo, porque medicina o cara já sabe. Você já é um médico, uma médica. Agora você precisa das dicas para poder direcionar o seu estudo para o melhor, tanto na prova teórica como na prova prática. Esse é o segredo todinho. Me conta. Agora vamos falar sobre a prova prática. Aí, beleza. Você aprovou na prova teórica e agora você tinha um novo mundo aí. Foi em 2021 que você aprovou. Então, quantas vezes você fez a prova prática? Você fez mais de uma vez também a prova prática? Fiz 2 vezes a prova prática, né? Aí a primeira foi em 2021, né? Em dezembro, se eu não me engano. Isso. Pronto. Aí nesse período, passei e fiquei perdida de novo, né? Sem saber como era que funcionava o checklist. Entendi. Aí a primeira coisa que eu fui fazer foi imprimir as provas anteriores do INEP. Aí imprimi, fiquei perdida, sem saber de nada. E a correria do dia a dia, e meu esposo também tinha feito 2 cursos. Eu falei, vai ser esse curso mesmo. Eu tinha feito, aí eu fui fazer. Então, eu fiz esse curso, né? O CPMED. Foram 2 dias de curso, já uma semana antes da prova, de dezembro. Já foi bem em cima, né? Entendi. Aí, pronto, eu fiz esse curso. O meu ponto de vista, assim, do curso. O curso não é ruim, mas é aquele curso que ele está muito distante da realidade do que é provado, da prova. Não é? Assim, é um curso bem longe. No meu ponto de vista, eu achei bem distante do que se pede. Entendi. Né? Poucas estações que a gente vê. E a gente precisa treinar muito. E a gente não tinha esse treino lá, né? Entendi. Pronto, aí fiz a prova e não passei. Me conta, falando um pouquinho sobre essa prova, quais foram as suas dificuldades na prova de 2021? Porque se a gente for comparar, você pode concordar agora que você aprovou na prova mais difícil, porque você aprovou na prova mais difícil agora, em 2022 foi muito mais difícil do que 2021, olhando as estações e tal. A 2021 repetiu mais as estações que a gente já está acostumado. Então você tem um mérito ainda maior, porque você aprovou na prova bem mais difícil do que a anterior. Agora me conta, quais foram as dificuldades que você teve em 2021? Por que você acha que você não aprovou? Nossa, desorganização. Não tinha o esqueleto, né? Não tinha. Eu fui totalmente sem esse esqueleto. Muito aleatório as coisas. Aí junta com nervosismo e acabei esquecendo muita coisa. Coisa simples eu não perguntava. Coisa muito simples. Me deixou passar, assim, porque eu não tinha aquela organização. E já na outra prova que eu fui com tudo mais organizado. Entendi. Agora, deixa eu só fazer um adendo, uma coisa importante. Você deu a sua opinião, mas deixa eu só fazer uma observação. Todos os cursos são muito bons.
eles são pessoas altamente capacitadas, pessoas que conhecem muito da medicina, mas, na minha opinião, isso é uma opinião minha, e pelo que eu estou vendo, a opinião da doutora também, que eles não são focados na prova do Revalida, eles são direcionados para a residência. Então, se fosse para a residência, ia ser maravilhoso. Só que, na minha opinião, eu acho que o Revalida ele tem coisas que são peculiares, que às vezes uma pessoa que não estudou a prova do Revalida, ela não entende. Por exemplo, eu vi uma vez uma live, eu estava vendo uma resolução de uma questão, e um professor disse assim, essa questão de uma encravada já caiu outra vez do INEP. Não caiu outra vez, não. Já caiu 10 vezes. Você entende o que eu estou dizendo? O cara não sabe porque ele não viu as provas. Ele viu uma ou outra prova. Ele não viu todas as provas. Então, o cara que não viu todas as provas de Revalida não tem ideia do que cai e o que não cai. Ele tem mais ou menos, mas para ter ideia do que se repete, o que não se repete, você tem que fazer as provas várias vezes para poder entender. Mas ele não tem tempo de fazer isso. O professor que não estuda para a prova do Revalida do INEP, ele não sabe dessas coisas. Então, não está preparado para instruir nessas questões, nas estratégias. Não é no conhecimento. Conhecimento tem muito. A mesma coisa da prova prática. Se eu não entendo a prova do INEP, se eu não vi as anteriores, eu não vou saber como é que eles perguntam. Então, tem duas formas de criar um checklist. Eu posso inventar um checklist da minha cabeça. Eu posso colocar o que eu acho que é o mais importante. Coloco lá, isso é importante, isso é importante, isso é importante. Vou lá, faço o meu checklist. E aí tento pegar o meu checklist e colocar na prova do Revalida. E eu vou ver que não bate. Não encaixa com o do Revalida. Ou então, eu posso fazer outra coisa. Eu posso pegar o do Revalida diretamente. Pego o checklist do Revalida e baseio o meu estudo no checklist do Revalida. Vou lá e analiso como é que eles querem que eu faça. Essa é a minha estratégia. Eu faço da segunda forma. Eu pego o checklist do Revalida e crio a minha forma de estudar a partir do checklist. É por isso que aprova tanta gente. Por isso que tem um índice de aprovação muito alto no meu curso, por causa disso. Porque a gente baseia na realidade da prova. É focado na prova do Revalida do INEP. Tem gente que aprova da UFMT, da UEPA, da UNIRG com o meu curso. Só que não é focado nessas provas. A minha prova é a do INEP. Agora, ele serve para outras provas. Não é o foco, mas serve. Mas aí a gente foca mais no INEP, que, na minha opinião, é a melhor prova que tem. Porque ela é previsível. Ela é mais previsível, é mais fácil. Na minha opinião também. Cada pessoa tem a sua opinião. Eu, como analiso já há alguns anos a prova, eu vejo que é mais tranquilo. Aí, doutora... Então, pode falar. Então, foi o que eu percebi. Eu percebi exatamente isso. Na prova de 2021 e na de 2022, os meus estudos. O checklist que eu fazia era desses dois cursos, CPMED e outro curso aí. E era muito extenso também o checklist. Era muito diferente do checklist que cobra a prova, né? E quando eu fui fazer o checklist de 2022, que era o que você disponibilizava, que era do INEP, totalmente diferente. Muito diferente. Entendi. Você falou uma palavrinha aí que eu quero que você me defina. Porque pode ser que alguém está assistindo a sua live e seja a primeira live que a pessoa assista. O que é esqueleto, que você falou aí, esqueleto? Então, o esqueleto é como se fosse um modelo a ser seguido, uma sequência de perguntas que tem que ser seguido nas estações, em cada caso, em cada especialidade. No caso de clínica médica, você tem que seguir aquele roteiro de perguntas. Entendi. Sempre. De ginecologia, você tem que ter aquelas sequências de pergunta. Entendi. O roteiro. Entendi. É o roteiro que tem que se fazer. Então, esse foi a estratégia que você utilizou em 2022, diferente de 2021, foi usar o esqueleto. Mas você não tinha um padrão de perguntas que você fazia antes, não? Eu tinha, sendo que eu não conseguia absorver. Nesse curso que eu fiz, tinha até o esqueleto deles lá. Mas era uma coisa que para mim não funcionou muito. Entendi. Não sei se eu já tinha... Não funcionou, na verdade. Entendi. E uma coisa que eu também não levei a sério. A verdade foi essa. Tipo assim, não foi focado igual você fala. Esqueleto, esqueleto, esqueleto. Lá eles não focavam tanto nisso. Entendi. Não falavam que era tão importante a gente ter essa sequência de perguntas, a gente ter isso formulado. Aí era igual as outras perguntas qualquer. Na minha opinião, o que é mais importante de tudo é isso daí. Porque se a gente fizer um cálculo simples, olha, 6 pontos, 5 ou 6 pontos, às vezes até mais, mas vou botar o mínimo, 5 ou 6 pontos são de coisas que você pergunta, de coisas que são iguais toda prova. Todo checklist de clínica é igual, 6 pontos, 5 ou 6 pontos. Só que o final, 4 pontos, é de orientações de conduta. Beleza. Ok. Se eu ganhar 4 pontos, eu não aprovo. Não aprovo.
Mas se eu ganhar os 6 pontos e ganhar mais um corinho, 0,4 nessa última prova, eu aprovo. Então, a diferença da estratégia. Eu vou focar... Aí, o que acontecia lá no curso, a galera sentava e sabia muito sobre o diagnóstico, sabia muito sobre o tratamento, mas não fazia nenhuma pergunta da anamnese. Queria só descobrir o diagnóstico e dar o tratamento. Só isso que a pessoa queria. Achava que estava perguntando para isso. Porque na vida é isso que a gente faz. A gente faz as perguntas focadas para encontrar já o diagnóstico e dar já o tratamento. Mas na prova não é isso que ele quer que você faça. Ele quer que você faça perguntas e você ganha pontos por perguntar. Então, o negócio é esse. Aí eu analisei isso e vi. Se a pessoa ganha 6 pontos, só tem estação que são 8. Ó, estações de 2021 e 2022 que foram 8 pontos. Quer ver, ó? Uma estação de emergência, apendicite, ou uma estação de trauma. São estações que o cara tira mais de 8 pontos só por perguntar. Então, eu vendo isso, eu disse, meu Deus do céu, o segredo está aqui, nas perguntas, e não no diagnóstico e tratamento, que é o menor. É por isso que tanta gente que sabe tanto, que tem tanto conhecimento, vai lá e desaprova nisso daí. Doutora, Pois é, na prova pode falar. Na prova que eu fiz em 2021, eu tinha muito isso também. A minha preocupação era não saber o diagnóstico. Quando eu começava a fazer as perguntas, se eu não soubesse o diagnóstico, eu travava. Eu não ia atrás de ponto. Eu travava completamente. Aí a estação acabava e eu não pontuava. Entendi. Porque a minha preocupação era o diagnóstico. Entendi. Segredo simples, né? Mas, ó, Sim. isso é muito legal, porque a cada nova turma que eu faço de prova prática, eu tenho mais certeza disso daí. Isso é muito bom. Você ensinar uma coisa que você sabe que tá certo, é muito bom, porque aí isso se reflete também na aprovação. Muito mais pessoas vão aprovando à medida que vai passando o tempo, porque a gente faz, e agora para essa próxima turma, que eu vou fazer um negócio da poxa, eu vou focar muito, muito, muito mais do que eu focava anteriormente, nesse padrão de perguntas, que eu acho que é o mais importante de tudo, não tem segredo nenhum, não. Isso é muito simples. Me conta, doutora, vamos falar um pouquinho sobre as estratégias que você utilizou na segunda vez que você fez. Primeiro, você falou que, na primeira vez, você estava mais insegura, você não tinha um padrão de perguntas que você até tinha, mas não tinha estudado tanto, não estava medular essas perguntas, e elas não tinham muito a ver com o que a prova do Revalida quer. Aí depois, na segunda vez, você foi lá, perguntou o que o Revalida quer e chegou lá e aprovou. Mas vamos falar um pouquinho sobre a sua preparação para a segunda vez que você fez. Qual foi a sua estratégia nessa segunda vez? Porque como você conseguiu chegar a todo esse conhecimento? Pronto. Da segunda vez, foi só o seu curso. Eu estava muito desmotivada, fiquei muito desanimada, pensei até em não fazer a prova. E eu falei, não, vou fazer. Da primeira etapa, eu consegui, com o curso do Rafael, eu vou fazer o dele de novo, só vou fazer o dele. E pronto, e decidi fazer o seu. Aí fiquei esperando, abri, teve aquela live de abertura, fiquei 8 horas lá esperando, acho que foi uma das primeiras a comprar. Aí, beleza. E comecei a estudar pelo curso online, né? Que até o dia da prática mesmo. E me surpreendi muito. Me surpreendi muito, muito com o curso online. E eu comecei a estudar por ali. Checklist, o esqueleto, você falava muito do esqueleto, e ali eu comecei a memorizar esqueleto. E o muito interessante é que antes eu estudava assim, tipo, um tema de hipertensão, um checklist de diabetes, e ia variando. E no curso online, tipo assim, aborda vários checklists de uma mesma doença. E o que é bom é isso, que a gente fica treinando. Então foi isso. Foi treino mesmo. Entendi. Agora, o curso ele tem algumas partes. Ele tem o online que você está falando, que tem os simulados e tem as aulas, tem a parte de mentorias e tem a parte do módulo presencial. Eu aproveito vocês, quando a gente conversa, para poder aprender um pouquinho sobre essas coisas, o que fez diferença no seu estudo. Então me conta, você falou um pouquinho da parte online, que te ajudou a ver o esqueleto e também essas questões dos simulados que você treinava muito aí sozinho. As mentorias, você participou de alguma mentoria? Assistiu alguma? Como é que foi? O que foi que te ajudou as mentorias? Pronto. As mentorias, eu só participei de uma, e o horário, acho que era às 5 horas, mais ou menos, da tarde, e não dava para mim. Eu tenho um filho pequenininho, então era a hora que eu estava com ele. E aí eu assistia as mentorias do curso, que você disponibilizava no curso, e aí eu assistia bastante, e ajudou muito. Tipo assim, em ver outras pessoas respondendo, e você se vê no outro, não é a mesma coisa, né, da gente estar falando, mas só em a gente se ver no outro, a gente vai se corrigindo também em alguns aspectos. E aí eu assisti bastante, até uns dias antes eu fiquei muito nisso, mentoria, repetindo, e me ajudou muito isso. É porque se você já sabe qual é o padrão, já sabe como são as coisas, você só vai buscando ali a confirmação daquilo que você está fazendo. Mas você participou do módulo presencial também, não foi?
Foi. Uhum. Aí chegou lá no módulo presencial, 3 dias, depois de ter feito Nossa. o curso online, de já ter feito a prova anterior, chegou lá no primeiro dia. Por Uhum. que é que você chegou no primeiro dia e você estava insegura e não estava conseguindo render? Não só você, mas todo mundo que chega lá, chega assim. Não consegue fazer o checklist de forma adequada se você já vinha treinando há tanto tempo. Qual é o problema do primeiro dia? Nossa, o primeiro dia, terrível mesmo, é desse jeito. Insegurança pura, nervosismo. Eu acho que é isso, é o controle emocional que a maioria não tem. E é uma coisa que influencia muito na prova. Influencia até mais do que conhecimento. A gente não tem o controle emocional. E até no curso passei por você, né? Fui fazer um checklist e, nossa senhora, travou de trauma. Me passou, eu não conseguia nem desenvolver a estação de trauma, de tanto nervosismo. Entendi. E no curso bate tanto nessa tecla de tanta estação que a gente vai relaxando. A gente vai se acostumando com a tensão, com o nervosismo, com a ansiedade, que é o que a gente precisa mesmo na hora da prova, né? E a É. gente vê muito isso no curso. Mas para você ver, né? É muito interessante, né? É ter um padrão de perguntas, ter concentração e saber fazer o que você está fazendo, porque não adianta só você ter, você tem que saber aplicar. Porque se ele tiver lá o padrão e você não conseguir fazer, por isso que a ansiedade, o nervosismo, a calma, sentimentos que vão acontecer ali, que você tem que saber trabalhar com eles. E é por isso que eu acho que o módulo presencial é muito bom, porque é como se ele faz você passar pela experiência e aí faz com que você acomode os sentimentos e você chegue na prova mais tranquilo. Eu acho que todo Mais mundo que é tranquilo. muito nervoso tem que participar do módulo presencial. Porque quando você passa por 30 estações num dia, você vai fazer 5, é tranquilo. Mas se você for de primeira já fazer as estações de revalida, eu acho que é puxado, é pesado. É exatamente o que eu falava, assim, quando eu subia, que ia fazer as estações, que era 10, eu falava, não, quando for fazer lá 5, a pessoa já está calejado, É lógico. porque é muita estação que a gente passa. Não é me orgulhar. Eu me orgulho também, mas eu acho muito legal, acho muito massa. Eu tenho um prazer muito grande em fazer o módulo presencial, porque eu vejo a transformação do primeiro para o terceiro dia. É inacreditável como vocês chegam. Não é sem conhecimento, é sem entender o processo, colocando o foco nas coisas que são menos importantes. Porque a gente se preocupa em saber os temas. Ah, não, eu tenho que saber o diagnóstico. Isso é o menos importante de tudo. Isso quase sem importância para a prova. O mais importante é a sequência de perguntas que a gente vai fazer, né? Mas me conta, aí beleza, lá no módulo presencial tem 2 partes. 3 partes, na verdade, tem a parte dos procedimentos também. Mas dessas 2 partes de treino, assim, com os checklists, tem uma parte que vocês fazem comigo lá embaixo, que é tipo a mentoria, só que é ao vivo. E tem a parte que vocês fazem com os atores, onde vocês treinam o que a gente faz lá embaixo. Qual é a importância de lá de baixo comigo, onde a gente treina como se fosse a mentoria, só que ao vivo, e qual é a importância do treino com os atores? O que é que você acha? Pronto, com os atores é o mais próximo da realidade, né? Que é assim, é o que eu acho mais importante, porque o que a gente vai passar no dia da prova é aquilo. É aquela salinha, aquele nervosismo, é a gente esperando o apito ali para entrar na sala. Então, assim, é fundamental passar por aquilo, pelas estações. Lá embaixo tem aquela parte do nervosismo também, da todo mundo olhando, da insegurança, de você treinar o nervosismo, a insegurança, e também de esclarecer as dúvidas, né? De a gente ter aquele feedback, né? Na hora a gente passa com você as estações, e ali todo mundo é um grupo, todo mundo na mesma, todo mundo debatendo aquele assunto, aquele checklist. E então, assim, para mim é tudo importante, tudo com seu peso ali, mas de fundamental importância para a prova. Entendi, entendi. Quando você chegou para fazer a prova, agora da segunda vez, foi o que você esperava, o que você treinou para fazer, ou foi diferente do que você esperava? Não, foi o que eu esperava. Assim, o que fugiu foi os temas, né? Que eu não estava esperando certos temas. Mas, assim, o entrar na sala, a ansiedade bem controlada, bem mais controlada, foi aquilo que eu estava esperando mesmo. Entendi. Porque a gente vê muito, na verdade, no curso. A gente vê muito no curso isso. É bem próximo da realidade. É. Inclusive, até essa parte que a galera reclamou muito, que tinha muito papel, que dizia onde estava, mas se a pessoa sabe utilizar ao seu favor as coisas que você tem, por exemplo, tinha lá, tem disponível tomografia. Então, se lá no primeiro papel está dizendo que tem tomografia, possivelmente em alguma parte você vai solicitar uma tomografia e vai ter para você ali. Então é isso que eu estou dizendo. Se a pessoa tem malandragem e sabe usar os materiais que você tem, e é isso que a gente treina lá, porque eu digo, a primeira coisa que eu disse para vocês, olha,
olhe onde vocês estão. Se você está na UBS, se você está na UPA, se você está no setor secundário, terciário. Isso já dizia na folha. Era muito bom isso daí. Porque você já se ambientava, já sabia onde você estava. Pronto, isso foi uma coisa que na primeira prova que eu fiz, eu fiquei muito perdida. Eu não sabia onde eu estava. Eu li ali no nervosismo, eu não sabia se eu estava na UBS, no pronto-socorro, eu não sabia. Dessa vez, você falou tanto no curso, para a gente saber onde é que estava, para a gente pedir as coisas corretas, e eu fui com isso na cabeça. Quando eu lia, não, você está na UBS. Pronto, eu falava, não, estou na UBS. E aí eu já raciocinava em cima de onde eu estava. Coisa que na primeira vez eu não tinha essa malandragem, não tinha essa percepção. Lógico, lógico. Aí me conte. De primeira você chegou lá e o Revalida, ele é como uma novela mexicana. É um carrossel de emoções. Aí você chegou para ver o resultado, na primeira vez estava lá reprovado. Não foi isso que aconteceu? Foi. Como foi que você se sentiu? O que você pensou em fazer aí? Quantos pontos você precisava e quantos você ganhou? Ganhou não, né? Recuperou. Eu precisava de 1,3. Certo. E eu ganhei, acho que quase 5. Recuperou. Eu recuperei isso. E eu não quis nem olhar porque eu sabia que tinha mais coisas. Lógico. Porque estava lá no vídeo, acho que no total de 8 e alguma coisa, quase 9 foi o que tinha no vídeo. Mas aí eu não quis nem, estava aprovado, depois eu não quis mais mexer nisso. Você vê, eu disse para vocês, eu não menti, eu falei, olha, 80 a 90% de vocês que vão fazer isso aqui vão precisar de recurso. Não se desespere, é normal, porque a prova é mal corrigida. E todo mundo é assim. Chega lá e tem um monte de ponto que você tem que eles não computaram, porque o cara corrige como se fosse não sei nem o quê. Corrige lá a velocidade para poder ganhar mais dinheiro e ele não faz a computação dos pontos corretamente. Aí você conseguiu. Você conseguiu os pontos. Pode falar, por favor. Quando eu vi, eles não me pontuaram, data da última menstruação, valia 1 ponto. E eles estavam 0 lá. Quando eu vi que tinha isso, 1 ponto, eu falei, não é possível. Eu treinei tanto no esqueleto, data da última menstruação, não é possível que eu não tenha falado. Aí eu fui olhar o vídeo. Quando eu vi, tinha lá. Não tinha pontuado. Isso só foi 1 ponto. Aí outras coisas que eu fui achando, fez 1,3 rapidão. Numa estação, eu já tinha encontrado mais de 2 pontos. Entendi. Mal corrigida, né? É terrível. Não sabe, eles fazem... E outra coisa, eles não se importam com a vida da pessoa. É isso que eu acho mais triste. Verdade. Porque muitas pessoas são casadas, têm filho, precisam de trabalho e o cara não se preocupa com essas coisas. Porque era para ter responsabilidade para corrigir. Porque, sem brincadeira, teve uma colega minha que ela fez a prova e ela... Uma estação inteira... Como é que você não ganha nenhum ponto em toda uma estação? Isso é um absurdo. Ou seja, o cara não corrigiu, ele esqueceu de corrigir. Aí é brincadeira. Um negócio desse não poderia acontecer, que a prova é muito cara. Não podia ser assim. Mas me conta. Falta aí, consideração com a gente. Carrossel de emoções, teve lá embaixo, depois subiu. E aí, quando você viu lá, estava aprovada. O que foi que você sentiu nesse momento? Nossa, eu fiquei sem acreditar, viu? Sem reação nenhuma. Nem chorei, nem... Eu fiquei sem reação. Mas depois, assim, foi caindo a ficha, né, aos poucos. E, assim, o peso que a gente tira das costas, porque é tanto sofrimento, né? Só a gente sabe da nossa trajetória, de todo sofrimento, né? Todo mundo tem sua história, tem sua cruz que carrega. E é como você falou, né? A maioria casado, com filho, não tem outro emprego, né? Então, assim, a gente vê aquele aprovado, respirar e falar, deu certo, valeu a pena todo o esforço. E é isso, é muito, muito bom. Eita, bom demais. É muito bom aprovar. Bom demais. Toda vez eu revivo a emoção quando eu converso com vocês. Eu acho muito bom essas entrevistas, porque além de aprendizado, eu revivo a emoção. E é uma emoção muito boa. Porque quando a gente está lá no curso, é todo mundo ali com uma cara de insegurança, né? É uma cara de insegurança e não sabe como vai ser. E quando vocês aprovam, é bom demais. Isso é tão bom que a galera manda mensagem para mim. Até quem não fez o curso, que já assistiu as lives, manda mensagem para mim para dizer, olha, aprovei, não sei de quê. Porque é uma felicidade muito grande, né? E a gente participa junto desse processo, né? Muito mais vocês comigo do que eu com vocês. Por isso que eu gosto tanto do módulo presencial, porque é um momento que eu posso conhecer cada um de vocês, olhar no olho, tá lá junto, ver as dificuldades de vocês, né? Porque tudo bem, a gente conversa por WhatsApp e tal, mas não é a mesma coisa que ao vivo. Ao vivo é muito bom. Eu tenho até vontade de fazer o curso teórico ao vivo, para ter uma ideia, só para ter contato mais com as pessoas, que é muito massa. Esse contato é muito bom. Mas no seu curso, o primeiro dia, meu Deus do céu, eu falei, vou perder de novo. Nossa Senhora, quando eu entrei ali, e estações que eu já tinha visto também, né? As questões do INEP, mas lá é outra coisa, não adianta.
Você de frente com o ator ali, você simulando é outra coisa. É verdade, é verdade. Na sua opinião, assim, estudar em casa com amigos é bom, é ruim, ajuda em quê? Não ajuda. A primeira eu não tive grupo de estudo, né? Por conta do tempo. Dessa vez eu tinha uma colega que, inclusive, ela fez o seu curso teórico e ela entrou no prático, esse gratuito. E a gente estudava juntas, quando tinha tempo, né? E muito bom. Assim, foi muito bom. Era a primeira vez dela, a minha já a segunda, e ela tinha os conteúdos que ela pegava com você no grupo, e eu com o meu curso, né? Então, a gente era sempre estudando voltado para o que o seu curso oferecia, né? E, graças a Deus, deu certo para ela também. É muito bom. Estudar com vocês duas tinham o mesmo método. Aí é bom demais. Aí é muito bom, realmente. E até disse para vocês no curso, né? Olha, estude com pessoas que estudam estude igual a você, na mesma vibe. Porque se você for pegar uma pessoa que faz uma estação em 10 minutos, você fazendo em 6, meu Deus do céu, vai ser dificultoso para você. Né? Doutora, quero lhe agradecer demais pela sua participação e quero fazer as últimas perguntas antes de terminar. Deixa eu perguntar para você. E agora? Você pensa em fazer residência? Pensa em trabalhar um tempo para depois fazer? O que é que você pensa em fazer? Não, agora eu não penso em residência, né? Começar a trabalhar e só depois ver isso, né? Cuidar do meu filho, que eu fiquei muito ausente, é muito novinho, então esse tempo todo só me dedicando aos estudos, fiquei muito ausente, então vou ficar um pouquinho presente e trabalhar mesmo. Muito residência bom. Agora não. Muito bom. Quero lhe agradecer pela sua participação. Eu sei que é difícil, a gente desmarcou, remarcou várias vezes essa entrevista, mas deu certo. Mas deu certo. Deu certo. E quero eu agradeço. E quero lhe parabenizar, porque você é uma vencedora. Você conquistou o objetivo que foi tão difícil, tão sofrido, tantos anos para conquistar, e você conquistou. E é um exemplo para outras pessoas que estão assistindo aqui, para que elas enxerguem e vejam que é possível, que não tem segredo. Aliás, tem segredo. É um segredo, mas é simples. É sofrido, é demorado, mas é simples. Se você seguir pelo caminho certo, você vai conseguir. Então, lhe parabenizar publicamente. E quero agora que você dê as suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. Rafael, eu te agradeço muito, muito. Quero agradecer a Deus primeiro, né? Deus, a família e o seu curso, né? Que não fique parecendo bajulação, porque não é bajulação, mas é que realmente é muito importante. Foi tudo muito importante, a live, os cursos e agradecer demais todo esse esforço seu, porque não é todo mundo que faz isso, entregar um conteúdo todo mastigado, entregar seus conhecimentos, né? E falar para as pessoas que não conseguiram dessa vez, ou que já vem tentando por um tempo, que foco, que força, que na hora de Deus chega. Tudo tem seu tempo, às vezes a gente quer as coisas naquela horinha, né? Mas tudo tem um propósito. E chega, é só ter determinação e foco que dá certo. Que bom demais, é muito bom aprovar no Revalida. Você também vai aprovar, meu amiguinho, é só seguir o método correto, fazer tudo certinho que vai dar certo. Você que assistiu, eu espero que você tenha gostado, que tenha se identificado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Papai do Céu abençoe todos vocês. Nos vemos aí no próximo podcast Revalida. Tchau.